Bom dia, galera! Então a gente vai ter esse canal de comunicação de algumas videoaulas, elas vão ser curtinhas assim, mas vai ter toda semana, tá? Aqui eu coloquei então as páginas do capítulo 1, módulo 1, que tá falando sobre isso, tá? Então, aqui uma demonstração dos gráficos, fazendo uma relação dos pontos de fusão, ponto de ebulição, de como as substâncias e as misturas elas se comportam, tá? Uma substância pura significa, por exemplo, só água, só cloreto de sódio, só dióxido de carbono. O que seria uma mistura? Uma mistura seria, então, se eu colocasse na água sal, na água álcool, tá? Então, isso é uma mistura. Por exemplo, o ar, ele é uma mistura. Que tipo de mistura, então? Eu tenho nitrogênio, oxigênio e outros gases, né, em menor quantidade, como, por exemplo, dióxido de carbono, metano e assim por diante. Agora, o que seria substância pura dentro, né, desse ar? Então, no ar eu tenho o oxigênio, o O2, isso seria uma substância pura. A partir do momento que eu misturo com outro gás, eu já tenho uma mistura, tá? Então, uma substância pura, por exemplo, a água, ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição determinado. Isso é um padrão. Se eu for lá numa tabela, eu vou ver que a água tem ponto de fusão de 0 graus e ponto de ebulição de 100 graus Celsius, tá? A 1 atm de pressão, ao nível do mar. Então, esse meu gráfico, ele vai ter dois patamares constantes, que é no ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Qualquer substância pura, durante as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, elas vão manter uma temperatura constante. Então, até, por exemplo, a água passar de todo estado sólido para o líquido, ela vai manter a temperatura constante. Bem como quando ela for passar do estado líquido para o estado gasoso, ela vai manter constante o ponto de ebulição. Certo, gente? A mistura, então, isso aqui, se eu pegar a água e colocar sal, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mudança de comportamento. Eu não vou ter a temperatura de ebulição da água igual, muito menos a temperatura de fusão, assim como do sal também. Então, o que vai acontecer? Durante essas mudanças de estado físico, ó, eu vou ter uma variação, ó, esse triângulo significa variação. Então, eu vou ter uma variação da temperatura, tanto na fusão quanto na ebulição, certo? Ó, estão vendo que tá sempre crescendo, então, essa curva de aquecimento. Diferente aqui na substância pura, que eu vou ter esses patamares. Patamares é quando eu tenho a temperatura constante, ela não muda, ó, tá? Isso aqui é temperatura, 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 temperatura em graus Celsius, tá? No caso aqui, para colocar a unidade de temperatura de cada um deles aqui, certo? Aí depois eu tenho um outro tipo de mistura que eu vou chamar mistura azeotrópica e mistura eutética. As misturas azeotrópicas eu tenho a temperatura constante, mesmo sendo uma mistura, na temperatura de ebulição, lá no ponto de ebulição. Então, na temperatura de ebulição, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha temperatura constante, enquanto que a temperatura de fusão ela vai ser variável. Um exemplo, o etanol mais água, tá? A mistura eutética, aonde que eu vou ter? Eu vou ter quando minha temperatura de fusão ela for constante, certo? E a minha temperatura de ebulição ela vai ser variável. Um exemplo é a solda do estanho e do chumbo, tá? Então, quando eu tenho essa mistura aqui do chumbo e do estanho, eu formo uma liga metálica, né? Essa liga metálica, ela vai ter uma temperatura de fusão diferente do chumbo, diferente do estanho, certo?
Então, ela sendo uma mistura, ela não vai ter constante os dois, mas nesse caso aqui, ela é uma mistura eutética. E essa aqui, azeotrópica, onde eu tenho uma temperatura constante. Na azeotrópica sempre vai ser a de ebulição, que vai ser a constante, enquanto que na eutética vai ser sempre a de fusão, a constante. Certo, gente? Outra coisa que tem lá para vocês, né, depois continuando, ó, aqui estão as páginas, então, capítulo 1, módulo 1, página 28, página 29 e 30, tá? Eu tenho também ali, seguindo esta ordem, antes da gente entrar em separação de misturas, que vai ser o próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, tá? É sobre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, tá? Os fenômenos físicos, basicamente, gente, são as mudanças de estado, né? Então, tudo que for lá, fusão, ebulição, condensação e assim por diante, vão ser fenômenos físicos. Então, a sublimação, a evaporação, a vaporização, tudo isso são fenômenos físicos. Por quê? Imagina que eu tenho aqui, então, a água, H2O, certo? Ela sólida se transformando em água líquida. Ou seja, continua sendo água. O que eu estou mudando aqui? O estado físico apenas, certo? Nestes casos eu tenho, então, o fenômeno físico. Nos fenômenos químicos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma transformação inclusive desses compostos aqui. Então, por exemplo, exemplos de fenômenos químicos, tá? A queima, combustão. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é o butano, o gás de cozinha, certo? Quando ele sofre uma combustão, a queima dele, que é um fenômeno químico, vamos ver o seguinte aqui. Eu tô transformando, então, o butano, que é um gás, né? Esse aqui é o comburente, que vai ser quem vai dar, que é o oxigênio, quem vai dar um dos elementos, né, para que ocorra a queima. Eu vou ter lá a transformação deste butano em CO2 e água. Então, o que eu tive aqui? Eu tive uma transformação, tá? Então, a queima, a digestão, a respiração, né? Tudo isso aqui são fenômenos químicos. O envelhecimento é um fenômeno químico, que a gente pode confundir, né? Como acontece no nosso físico. Bom, enfim, queima, digestão, respiração, envelhecimento, tá? Oxidação, tudo são fenômenos químicos. O que significa oxidação? É a ferrugem, né? Aí algumas pessoas poderiam me dizer, tá, mas tem aquele produto que eu boto para tirar a ferrugem. Gente, eu posso tirar a ferrugem, eu posso remover a ferrugem, eu posso pegar uma espátula lá e tirar a ferrugem. Mas esse material, ele vai ser retirado dali, tá? Então, por quê? Porque eu fiz uma transformação, vou escrever aqui a grosso modo, tá? Eu tenho lá o ferro, que em contato com oxigênio, umidade, uma série de coisas, né? Vai se transformar em óxido férrico, tá? Então, eu tenho ferro, mais oxigênio vai se transformar em óxido férrico. O ferro tem um aspecto, a ferrugem tem outro, né? Ela muda, inclusive, de cor, certo? Então, a diferença dos fenômenos físicos para os fenômenos físicos para os fenômenos químicos é a transformação que eu vou ter. Aqui, por exemplo, a água sólida ou água líquida, ela continua com a mesma fórmula, H2O. Agora, a partir do momento que eu tenho uma transformação química, eu tenho transformação dessas minhas substâncias, de umas em outras. Certo, gente? Então, o nosso próximo vídeo, aguardem aí, que vai ser então sobre
as separações de misturas, tá? Como, por exemplo, a filtração, a destilação, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem.